Boa noite, um abraço para você que a partir de agora confere o PUC TV Esportes com a gente aqui na PUC TV até às 8h15, sexta-feira, 11 de abril, tudo da final do Campeonato Goiano. Domingo tem Goiás e Atlético no estado de Serra Dourada, tudo do Vila Nova, muito bate-papo e informação. Comigo no programa hoje, o Cleison Teixeira e o Jean Damas. Tudo bem, Jean? Boa noite. Boa noite, Wendel. Boa noite, Cleison. Noite Animado? abençoada para você de casa. Animadíssimo, né? Tá chegando a final, decisão do Campeonato Goiano. É a hora da onça beber água. E tomara que seja um grande jogo, né? Nós estamos precisando encerrar. Tomara que dê muita gente, né? Muita no Serra Dourada, gente, né? um grande jogo, torcedor empurrando, gritando o seu time, jogadores animados, empolgados, querendo fazer um jogo mais bonito, um jogo mais agradável. O Campeonato Goiano merecia uma final um pouco melhor, porque o primeiro jogo foi muito ruim, pouco público, jogo de baixo nível técnico, acho que pouca vontade, pouco desejo dos jogadores de desempenhar um bom futebol, e eu espero que domingo seja diferente, né, que o Campeonato Goiano termine em alto nível. E aí, Cleison, animado para domingo ou não? Animado. Boa noite, Pasqueto. Boa noite, Tudo Jean. bem? Boa noite, amigos de casa. Animado sim, esperando uma grande partida e naquela dúvida. Será que o Thiago Mendes vai jogar? Pois é, ele não treinou essa semana ainda. Não treinou, vamos ver. Sofreu uma pancada na coxa e não treinou ainda. Qual vai ser a condição dele para esse jogo, né? Acaba sendo um atrativo a mais para essa decisão, né? Ao passo que o Atlético parece estar definido. Faça o programa com a gente pelo WhatsApp no 62 9693 4800. 62 9693 4800. Falando em Goiás, falando em Thiago Mendes, o Humberto Castro traz agora todas as informações do Verdão. Ninguém ainda parou o Goiás neste Goianão. Os times do interior não ameaçaram. Os da capital em 4 jogos, 1 vitória verde e 3 empates. Só falta uma partida. Serão 90 minutos para a confirmação do tricampeonato. No total, foram 17 jogos. E não dá para imaginar entre os esmeraldinos perder a invencibilidade justamente no último confronto. Eu acho que é tão difícil, né, construir uma campanha dessa. Eu acho que, lógico, a gente visa cada jogo a vitória, né, e somar o máximo de pontos. Eu acho que a gente chegou nessa situação no último jogo, acho que sem perder nenhuma partida. Eu acho que, com certeza, se for concretizado o título, tem um gosto especial, né? Porque não é fácil ser campeão invicto. Então acho que a gente vai fazer de tudo nesse jogo aí, lógico, respeitando muito o adversário, mas brigando bastante para poder concretizar esse título. Aí o Humberto citou a questão da invencibilidade. O Goiás vai ser campeão invicto. Exatamente, Não tem jeito. Se for campeão, é invicto. Né? Depois de quanto tempo? Foi 75, 75. né? Agora, se perder, perde o título com uma derrota apenas e a melhor campanha. Exatamente. Você já tinha visto isso antes? Já aconteceu antes no Campeonato Goiano. Já tivemos em outras oportunidades com o próprio Goiás mesmo. Foi? Já aconteceu. Então isso aí em outros campeonatos também. Isso aí, quando você tem um campeonato no sistema mata-mata, os times ficam sujeitos a isso. Normalmente acontece, normalmente não, mas a probabilidade de acontecer ela é maior do que em outras situações. Ela é mais real, né, Cleison? Bem mais real. Do que no pontos corridos. Com Nos certeza. pontos corridos ela é impossível, só vence quem tiver melhor campanha. Você já parou para pensar nisso? O Goiás, com a melhor campanha do campeonato, pode ser vice-campeão. Já aconteceu, inclusive, em campeonatos brasileiros, campeonatos nacionais. Aquele campeonato, o último mata-mata, que foi 2002, o Santos foi campeão. Santos se classificou na última rodada. Pegou o São Paulo. E o último foi eliminando o Povo e foi campeão. E bateu o Flamengo o sonho gigante depois, né? Em 92 também. Flamengo em 92, vocês são demais. flamenguistas, vocês Pegou lembram. o Botafogo, um timaço, jogava muito melhor. E o último foi classificando e foi campeão. E agora, a pergunta é, talvez, o torcedor do Goiás, mas será que é justo? Depende do critério. O torcedor não quer saber se é justo ou não, ele quer ganhar o título, não tem jeito. Depende do critério. O critério adotado foi ter um jogo final para definir o campeão. O Atlético, nesse caso, ele se preparou para disputar a competição dessa forma. Jogou com o regulamento debaixo do braço. Jogou porque isso poderia acontecer. Quando os clubes aceitaram a fórmula e já vem disputando o campeonato há algum tempo, sabem que isso poderia acontecer tranquilamente. Inclusive, nós já tivemos o Goiás classificando para decidir o Campeonato Goiano, tendo uma campanha inferior. Quando o Goiás eliminou o Vila Nova, por exemplo, em 2007,
O Goiás teve a quarta melhor campanha, se classificou porque o Vila ganhou da Jataiense. 2006. O Vila ganhou da Jataiense, o Goiás precisava do resultado, né? E o Vila ganhou da Jataiense, o Goiás acabou vencendo o jogo dele, se não me engano, contra o Real. Foi para a semifinal contra o Vila com a vantagem, o Goiás acabou se classificando. Aldo, aquele Aldo fez um gol de cabeça, o Johnson fez gol também. O magrinho Aldo. Foi 1x0 pro Goiás no primeiro jogo e 1x1 na segunda partida, o Goiás classificou. E hoje à tarde, nós estamos vendo aí imagens do treinamento, o Claudinei Oliveira comandou um trabalho contra o time sub-18 do Goiás. Ele contou com o Ramon, que saiu contundido do último jogo, mas não contou com o Thiago Mendes. O Thiago Mendes tentou treinar, mas não conseguiu. Aí o time que treinou hoje com o Renan, Vitor, Pedro Henrique, Jackson e o Lima. No meio-campo, Amaral, Davi, Ramon e Thiago Real. Na frente, Richelli e Araújo. Teve uma discussão no treino do Ramon com o zagueiro Pedro Henrique e teve a discussão mesmo. Os repórteres que estavam no treinamento viram a discussão e no decorrer do treino, o Claudinei Oliveira tirou o Thiago Real e colocou o Léo Bonatini, e na entrevista coletiva ele não descartou essa possibilidade. Você acha que ele está tentando dar um migué? Porque ele não começou com o Bonatini praticamente em nenhum jogo, acho que só em um. Ele não descartou, mas praticamente confirmou o Thiago Real. Disse que o Thiago Mendes não joga, né? Não vai nem para o banco, se tiver condição joga como titular, se não tiver condição de ser titular não fica no banco, pode até concentrar-se, porque é a hora da festa, é a hora do ânimo, de estar todo mundo junto, mas deve jogar o Thiago Real. Ele disse que a possibilidade do Bonatini é bem menor, até porque o time não joga teste, assim. Né? Até porque o time não joga assim, mas tem aquela questão de você estar perdendo. Se você estiver perdendo e precisar ir para frente, lógico, você precisa ir com 3 atacantes, precisa mudar a forma do time jogar. Área, que é um negócio que o Goiás não tem feito, né, Cleiton? Até porque ele já sabe, vai ter argumento até para um pós-jogo, de repente... Por que você colocou o Bonatini na equipe e tal? Eu falo, não, eu treinei essa situação para uma eventualidade, então de repente vou precisar desse jogador, preciso mudar de repente a forma de jogo, vai que o Goiás precisa reverter um resultado, o atleta está bem armado para esse esquema do Goiás, que o Goiás já vem jogando há muito tempo, ele precisa criar alternativas, e essa é uma alternativa, porque com a entrada do Léo Bonatini muda o sistema de jogo do Goiás completamente, o Goiás muda o sistema dele, passa a atuar com 2 jogadores pelos lados e tendo o Bonatini como centroavante. Sendo que os 2 jogadores do Goiás que atuam pelos lados, no caso seriam as pontas, Araújo e Richelli são jogadores com característica de marcação, eles voltam para recompor o meio campo. Então, ajudam bastante. Mas é essa questão que o Jean colocou mesmo. O Claudinei vai colocar o Thiago Real, ele não vai mudar agora. E aí eu pergunto para vocês, o Carlos Alberto, o homem não confia nele pelo jeito. Não está pronto, não foi bem. Mas como é que faz? O homem tá aí, é experiente, não vai jogar. Não vai colocar na final com o futebol que ele vem apresentando? Se aquilo que a gente imaginava, já pensando à frente, para o Campeonato Brasileiro. Não, no Campeonato Brasileiro, o 10 do Goiás vai ser o Carlos Alberto. Se o Goiás ganha o título domingo, no domingo que vem contra o Flamengo aqui em Brasília, ele está no banco de novo. Tá, porque a equipe está consolidada, então, foi campeão goiano. Que todo mundo imaginou não vai acontecer. E aí ele fica no banco, não sei se desanimado, e eu tenho essa impressão, vai continuar do jeitinho que está aí agora. Esse peso, esse trem, essa lerdeza, e aí vai ficar aí o Carlos Alberto. E aí é ruim para ele e é ruim para o Goiás, porque o desânimo leva a prostração, então, leva mas um cara igual ele não merece assim. Derrota. Olha aqui, Jean, ele não merece assim, ó, Carlos Alberto, vamos começar o Brasileirão aqui. Do Flamengo até o 5º jogo, é contigo, meu filho. A 19 é sua, ele joga com a 19, né? Sim. Você é o capitão e você resolva a parada para mim, para depois a gente conversar. Não merece isso? O Goiás não tem que correr esse risco com o Carlos Alberto? Eu acho que merece, como mereceu o Walter, correu o risco o Walter e deu certo. Então, agora, não com ele? Agora tem que ser no Brasileiro, né? Para domingo não dá. Para domingo não daria mesmo? Você também não colocaria? Não colocaria e nem acho que ele mereça essa oportunidade. Porque não está mostrando nem no treinamento. O Walter, na oportunidade, ele mostrava em treinamento. Eu me recordo muita gente fala, olha, tem então, o Walter, o gordinho. Falei, o Walter tá gordinho, tá treinando bem. Tá jogando, tá treinando bem, tá? O Anderson foi e colocou na equipe. Passou, botou no banco, entrou bem num jogo, na partida seguinte da mesma forma, no banco, entrou bem.
E aí, quando entrou na equipe principal, não saiu mais. Então, o Carlos Alberto veio no banco de reservas, entrou. Somente um jogo ele mostrou um pouco de futebol, que foi contra o Botafogo da Paraíba, jogo que o Goiás, inclusive, perdeu. Ou seja, de certa forma, não contribuiu nada, mesmo entrando com muita disposição. Mas até agora nada. E ele vai ter que garantir o espaço dele treinando, sabe por quê? É nesse tipo de situação que o treinador pede o comando do grupo. Porque se ele coloca e dá a chance ao Carlos Alberto, com o Carlos Alberto mesmo treinando mal, e o jogador sabe quando um companheiro está treinando bem enquanto está treinando mal, e sabe quando um cara está merecendo, o Claudinei perde o respeito dele perante os jogadores. Bom, daqui a pouquinho as mensagens do WhatsApp. Venha conhecer uma das melhores lojas de móveis da região Centro-Oeste. Garoni é uma loja tradicional que preza pelo requinte e pela qualidade. Móveis clássicos e modernos, além de acessórios e complementos para todos os ambientes. O jogo de sofás que você procura está na Garoni Móveis. A Garoni Móveis fica na Avenida Jamel Cecílio, número 1805. O telefone é o 3541-8721. Goiás que realiza amanhã o último treinamento. E são essas as informações. E antes que eu me esqueça, um representante do Grêmio em Goiânia, né, para levar o Amaral. Para sair agora, pelo jeito tem dinheiro na parada, né? O Goiás até não topou uma troca de jogadores pelo Amaral. Pois é, precisa saber um pouquinho mais de definição. Eu até acho que alguns jogadores do Grêmio, se colocassem, se forem oferecidos, vale a pena. Se tiver aquele Marco Antônio, você tá doido aí. Marco Antônio, tem muita Mas gente aí boa lá. O Goiás até não critico o Goiás e não condeno se ele não aceitar a troca. Não. É isso. O cara vai sair de graça no fim do ano. Isso. Arruma uns 500 conto agora, ué. Não, acho que eu penso... Arruma 300 conto que seja, um abraço, entendeu? Eu penso que o Goiás... Uma troca em definitivo, que o Goiás já lá. tem que preparar um substituto para o Amaral, que ele não vai ficar, isso é fato, como aconteceu no ano passado com o Hernando, né? A gente já vinha noticiando desde o início, o Hernando não vai ficar, já tem pré-contrato com o Internacional, isso aconteceu ao final do Campeonato Brasileiro, a mesma coisa com o Amaral. Tinha antes o interesse do Flamengo também, mas o Grêmio entrou forte na parada e a tendência é o Grêmio mesmo. O Goiás tem que tentar fazer dinheiro com ele e tentar arrumar um substituto. Não tem. Se o Goiás necessita de reforços para fazer um bom Campeonato Brasileiro da Série A, contando com o Amaral, sem ele vai precisar muito mais ainda. Porque o Amaral dá muita sustentação ao meio campo do Goiás. Então, o Goiás com certeza ele precisa arrumar dinheiro e precisa arrumar jogadores. Então, tem que procurar fazer o melhor possível, porque no final do ano vai perder o Amaral de graça. E aí, Jean? Não, penso que tem que negociar. Eu acho que futebol é negócio, vamos dizer por aí, business, né? Precisa negociar. Se for bom para o Goiás, a questão financeira é ótimo. Se tiver jogador na parada, eu acho que ajuda. Mas o Goiás por precisa. empréstimo até o fim do ano ajudaria? Eu acho que seria uma troca. O Goiás emprestaria o Amaral por empréstimo. Vai emprestar. Por empréstimo até o final do ano e pegaria uns 3, 4 por empréstimo. Mas o Goiás não vai emprestar, ué. Final do ano ele tá solto. Não, mas o Goiás só pode emprestar até o final do ano. Não, o Goiás vende ele para agora. liberar ele agora. Não, pois é, ué. Então o Goiás não vai emprestar, ele vai dar agora. Não vai dar, ué. Vai dar, ele não volta depois. Não vai dar, porque ele não tem o Amaral depois. Então, o prazo que é do Goiás até o final do ano, ele vai fazer uma troca do tempo que ele tem com o Amaral por outros jogadores. Então ele está emprestando, porque o cara não volta depois. Quando eu te empresto um negócio aqui, ó, te empresto essa caneta. Se você não é malandro, igual alguns por aí, você me devolve a caneta. O Goiás não empresta o Amaral. Então ele pode emprestar. Ele agora, eu te libero ele agora porque eu não quero ele mais aqui, porque ele não vai voltar. Acabou o contrato. Pode deixar uns 5 dias, o Amaral volta. Agora se tem um emissário do Grêmio aqui, é porque já houve uma conversa inicial, pelo menos do Anderson. Adiantada. Do Anderson com alguém do Goiás. Ele tem um relacionamento muito bom com o Marcelo Segurado, com a diretoria anterior do Goiás, acredito também com o presidente atual, Dr. Sérgio Rassi. Ele deve ter conversado alguma coisa e deve ter chegado lá pro Grêmio e falou, pode mandar alguém lá que vai dar negócio. Acredito que o Amaral vai disputar o Brasileiro pelo Grêmio. O povo aqui do Goiás tá dando conta de contratar, falou, Anderson, indica uns jogadores bons pra nós, manda o Amaral que eu indico. Não, mas eu até penso que o Anderson, nesse caso, ele vai tentar ajudar o Goiás o máximo possível. É bem verdade que ele tem que defender o lado dele, que é o Grêmio. Mas a gente sabe que ele tem um estreitamento e podemos até dizer um carinho pelo Goiás. O Anderson fez história no Goiás, ele ficou aqui mais de 2 anos. 3 anos. Ganhou títulos. 2 anos e meio. Ganhou títulos, né, importantes com o Goiás. Então, um treinador que tem a passagem dele marcada aqui no Goiás, consequentemente ele criou um certo vínculo com o Goiás. E ele tem interesse também em ver o Goiás bem, apesar de ser rival do Goiás no Campeonato Brasileiro, mas a gente sabe que o Goiás não vai concorrer diretamente com o Grêmio.
O Grêmio está uns 2, 3 degraus acima. Então, ele vai tentar ajudar o Goiás nessa situação aí. Acredito que essa emissária do Grêmio veio aqui porque o negócio vai sair e a tendência é que o Amaral dispute o brasileiro pelo Grêmio. Já. Um telespectador aqui manda mensagem. Boa noite. Vocês não acham que o Claudinei deveria começar com Eric e Carlos Alberto? Não. Pra mim, não. Não. Eu até, sei lá. Cleison, no jogo do Tigrão na Série B, a cerveja está liberada no Serra? Essa questão tá uma Hoje briga danada, tá. né? Hoje tá. Tá. Mas o pessoal tá tentando derrubar essa liminar para não deixar vender, enfim. Eu acho que tinha que definir essa situação logo, sabe por quê? Vai ter uma Copa do Mundo em junho, o principal patrocinador da FIFA é uma marca de cerveja norte-americana. Será que eles vão proibir a venda? Não, mas já aí anteciparam que não. Já tá organizado. Já tem uma lei especial só pra Copa do Mundo. Pois é, o que é um absurdo, né? O que é um absurdo, isso é ridículo. Aqui você o mudar. povo vem e pisoteia. Exatamente. Boa noite, sou palmeirense e domingo vou no Serra Dourada. Espero ver pelo menos um futebol aceitável e que vença o melhor. Mais uma mensagem aqui pra gente ir pro intervalo. Pasquete, saudades da época que o estádio ficava colorido, bandeirão, bateria, tudo lotado. Queria saber das autoridades que bateria e bandeira já machucaram alguém e tiraram e acabaram com o brilho no Serra Dourada. Fábio Esmeraldino. O problema é que vai dentro da bandeira e dentro mas aí é criar muita coisa mas aí para justificar a falência um erro do poder público. Isso é um fato. Sim, mas eu falo o poder público está falido e aí, para não admitir a incompetência, ele proíbe algumas coisas. Mas é ridículo. Mas é um fato. É assim no Brasil, não é? E eu concordo com o torcedor, é muito bonito Serra Dourado, papel picado, eu lembro na época de decisão. Bandeirão. Não, era uma atração à parte, a entrada dos times. Todo mundo já se preparava para a entrada das equipes. Eu me lembro quando eu ia ao Serra Dourada, você estava ali no bar tomando um refrigerante, naquela época garoto, aí dando a hora dos times entrar, todo mundo, vamos correr para ver a entrada. Né? Você corria, todo mundo corria para ver a entrada. E aí ver quem aplaudia mais, ver os papéis, né, arremessando os papéis, aquela fumaça, a torcida vermelha, verde, vermelha e preta. Enfim, era bonito demais aquilo ali. As bandeiras sendo agitadas. É igual aquela história do rapaz que vendeu o sofá, né? Exatamente. Essa história da proibição, é a mesma coisa. Das bandeiras e da batucada. No próximo bloco, tudo do Atlético, outro finalista do Campeonato Goiano. Voltamos com o PUC TV Esportes. Um abraço para o Carlos Alberto. Carlos Alberto, eu não esqueci de você, que não é o Carlos Alberto do Goiás, é o filho da Keila, que é a maquiadora aqui da PUC TV. Ele veio aqui no estúdio agora. Simpático. Vocês esqueceram de mim, hein? Não esquecemos não, Carlos Alberto. Um abração pra você. Vamos lá com o Atlético? Dragão hoje também realizou treinamento. Foi no CT do Urias Magalhães e quem traz as informações é o Eric Maravilha. Penúltimo treinamento do Atlético para a decisão de domingo contra o Goiás. Galera reunida, ouvindo atentamente o professor. Presença da cúpula rubro-negra, presidente Valdivino Oliveira, vice Jovair Arantes e o diretor de futebol Adson Batista. Depois de uma semana bem tranquila, sem nenhuma provocação para esquentar o clássico. Primeiro que provocação não ganha jogo, né? E eu acho que se descobriu que também não leva torcedor ao estádio mais, né? Antigamente essas provocações você conseguia levar o torcedor através dessa rivalidade para os estádios, coisa que não acontece mais. Então eu acho que é besteira. Você tem que se concentrar e focar no seu trabalho, no trabalho da sua equipe, esquecer um pouco o que acontece do lado do adversário e preparar bem, porque é só com essa preparação e com essa concentração que você tem chance de conseguir alcançar o seu objetivo, que é jogar melhor que o seu adversário e conquistar uma vitória. Durante o treinamento, o técnico rubro-negro testou o meio-campista Eusébio no lugar de Léo no meio-campo. Seria uma surpresa, uma carta na manga de Martelotti? Existe a possibilidade. Se nós trabalhamos, né, principalmente, essa possibilidade passa a ser até maior. Mas é uma situação de jogo, muda a característica dos dois jogadores, né? Muda por entrar um jogador que tem uma característica mais de armação do que de marcação, e a gente pode ter essa necessidade durante a partida. Aí o Martelotti com o Eric Maravilha. A tranquilidade desse Martelotti pode ajudar para o Atlético ser campeão? Ajuda. Ajudou o Atlético, né? Porque o Atlético no início,
Começou com um momento meio conturbado, o Martelotti manteve o nível, chegou inclusive Hoje, Cleison, pro telespectador entender, eu fiz junto com o André Isaac e com o Yuri aqui, 2 matérias. Certo. Uma da campanha do Goiás e outra da campanha do Atlético. As 2 estão prontas. Uma vai ao ar no domingo, que é o campeão. Exatamente. E aí na do Atlético eu coloquei assim, quando o Atlético perdeu pro Vila, perdeu pro Grêmio Anápolis e antes havia perdido um jogo. Não foi pro Vila, foi o jogo do Vila. Ele perdeu pro Vila 1-0. Depois foi o Grêmio Anápolis em seguida. Ele perdeu pro Trindade e depois pro Grêmio Anápolis. Aí eu escrevi, foi o pior momento do Atlético no campeonato. Foi quando quase mandaram embora o Martelotti. E o Jovair Arantes não deixou, porque o Adson mandaria. E se você provado pegar... que o Adson faria coisa errada. Faria coisa errada. Dessa vez faria coisa errada e... não, dessa vez com relação ao treinador, mais uma vez. Não, porque ano passado ele fez isso com o irmão do Valdemar, com o Valdemar Lemos. Exatamente, com o Valdemar Lemos. Aí o Martelotti manteve, se você pegar a entrevista daquele período tumultuado, com a possibilidade dele ser demitido... Mesmo tom, né? O tom é o mesmo. E desde aquele período o Atlético começou com uma certa segurança, o time vem mantendo, você viu um time nervoso, hoje o time do Atlético perde jogo, empata jogo, mas mantém o padrão. O Atlético não foge, não é um time desesperado, uma equipe desorganizada em campo. Então isso contribui bastante. É um treinador que sabe das limitações da equipe, ele sabe quais são as limitações do Atlético e sabe também o que o Atlético pode fazer, o que isso é importante. Eu acho que primeiro para você ser vencedor, você tem que saber as suas limitações, você saber até onde você dá conta de ir. Então o Atlético está ciente disso, está encarando o Goiás como um adversário que tem que ser respeitado, bem como o Goiás respeita também. Mas o Atlético, bem comandado pelo Martelotti, como ele disse, o time está focado, está preparado, aproveitou a semana para fazer um grande jogo domingo, porque sabe que ficou devendo. Ele sabe que o Atlético ficou devendo na partida passada. E mesmo devendo, Jean, hoje ouvindo a coletiva do Martelotti, ele se apega muito, não o fato do Goiás tá invicto e com uma campanha muito melhor e tal, ele se apega muito no fato do Atlético ter jogado 2 vezes com o Goiás, uma estar vencendo até o final e na outra não ter sido pior que o Goiás, porque o Atlético não foi pior que o Goiás no primeiro jogo, foi um jogo nivelado por baixo com os times iguais. Então ele se apega nisso para tentar ganhar o título. É um campeonato de um jogo só, ok? Que o Atlético precisa vencer. Se você esquecer tudo que foi passado dentro do campeonato goiano, é um campeonato de um jogo só e o Atlético precisa ir para cima e fazer o seu resultado. Você estava falando a respeito da tranquilidade do Martelotti. Eu gosto desse tipo de comportamento, você sabe disso. O Anderson Moreira, por exemplo, era muito criticado por falar as mesmas coisas. E eu já penso que quem fala as mesmas coisas é porque tem convicção daquilo que está fazendo, mas de onde você chegar. Não, tirando a questão do temperamento, mas eu falo questão do discurso. Certo. O Martelotti também mantém o discurso. E isso demonstra que é um treinador que sabe o que está fazendo, para onde está querendo ir, onde está querendo chegar. É claro que há limitações técnicas na equipe do Atlético, nós sabemos muito bem disso, mas pode vencer o jogo. Tem jogadores que decidem o jogo, como o Júnior Viçosa, que está vivendo um momento, mais uma vez, iluminado na sua carreira, vestindo a camisa do Atlético. O Márcio, de repente, uma cobrança de falta. Pode acontecer. Os jogos são muito equilibrados, como você disse. E, às vezes, equilibrados por baixo. E quando é por baixo, num lance só, a partida pode ser definida. Num lance de falta, numa bola de escanteio, num cabeceio, num lance fortuito. E a coisa muda de figura e o Atlético pode ser campeão. Quem pode decidir pro Atlético? Você citou o Márcio. Pior que é isso, né? Márcio desequilibrado, defendendo e marcando gols. E Viçosa. No Goiás, o Araújo. Mais alguém? O Araújo desequilibra. Eu acho que dois jogadores na bola parada no Goiás podem fazer diferença, que são Amaral e na bola aérea, né? E o Davi. Na bola aérea é muito forte no Goiás. O Davi nas cobranças de falta, né? Também. Né? Pode encaixar o Davi. No Atlético eu vejo o Jorginho também com potencial para... Melhorou, né? Melhorou muito. Aliás, um que se der uma jogadinha vai ajudar demais o Dragão. Também é um jogador que Fábio Lima. Fábio Lima, né? Porque o Atlético tem jogado com 10. Exatamente, o Fábio Lima tá devendo. Com 10, ele tá devendo muito. E hoje o Martelotti treinou o time, começou com aquela formação do jogo 1 e depois colocou o Eusébio no lugar do Léo. Aí não muda muita coisa ou muda? Muda. Melhora ou piora? Um time mais ofensivo.
O Eusébio estando bem, sabe jogar tiro de média e longa distância, talvez aquela alternativa também. Ele não mostrou isso aqui ainda, né? Mostrou. Ele tem que pensar também que o adversário tem uma bola parada muito forte. Mostrou nos 2 jogos. A bola aérea. O Eusébio é anãozinho, deficiente. São os 2 jogos. Pois é, que eu tô falando. A estatura do Léo é um pouco. Ele é mais alto. Ele é mais Mas alto. eu penso que é justamente aquilo que o Claudinei está fazendo. Alternativa para meio de segundo tempo, você tira um volante, coloca um jogador que sabe jogar um pouco mais, pressiona o Goiás, porque você não tem tantas alternativas de ataque para mexer na estrutura do time. Não tem. Talvez você tire o Bambu e coloque esse menino que jogou no lateral direito, o Jonas. Não pode o Jonas. O Jonas tá fora, né? Porque se ele for depender para mudar na frente do Alex Nemitz e do Brizola, não vai mudar, né? Me perdoem. O Diogo Campos, sabia que ele jogou bem o segundo tempo contra o Flamengo do Piauí? Você sabia disso? Obrigado pela informação. Tô te informando, em primeira mão, jogou bem. Você acredita, Cleison? Acredito, jogou bem. Você assistiu o jogo, né? Você sabe disso. Não, eu vi os mais da verdade, eu trabalhei. Agora, o Diogo Campos, ele já fez bons jogos pelo Atlético. Tanto quando ele foi para a França, ele não foi para lá porque ele estava jogando mal, não. Ele fez bons jogos, mas esse garoto, depois que ele começou a ter um certo destaque na equipe do Atlético, aconteceu com ele o que vem acontecendo agora com o Fábio Lima. Por isso que a gente fica cobrando aqui. Sumiu, né? Chama atenção, exatamente. Sumiu, porque o Diogo Campos surgiu bem. Ele surgiu bem, ele fez uma Série A, ele jogou bem na Série A do Campeonato Brasileiro, jogou bem em Série A. Aí 2011. Depois, exatamente, depois entrou em queda, né? Foi caindo, e aí só as notícias chegando de extracampo do Diogo Campos. Eu nem gosto de comentar extracampo, porque eu acho que todo mundo tem o direito de levar a sua vida. Mas o extracampo é bom, Cleison? Meu extracampo é tranquilo, eu fico mais em casa. Eu tomo minha cervejinha em casa, eu quase não saio, a mulher nem cobra ainda. Fala, não, tem que sair um pouquinho e tal. Não, eu gosto de ficar em casa. Mas, e acho que o jogador também, como o Diogo Campos, fica mais quieto, concentrar um pouco mais. Eu nem sou atleta, não preciso de ter condicionamento. Então, às vezes a gente fala que o atleta ele necessita de ter um pouco mais de descanso, um pouco mais de condicionamento, mas ele tem que levar uma vida, ele é um ser humano como qualquer outra pessoa, né? Mas tendo essa responsabilidade. E esse garoto a gente só estava tendo informação dele do extracampo e ele dentro de campo só caindo o rendimento. Aí daqui a pouco o Fábio Lima vai ser da mesma forma. Então, são garotos, são jovens, tem muito futuro pela frente, mas tem que mostrar serviço, porque daqui a pouco vai chegar outro garoto com potencial que vai tomar o espaço dele na equipe, e aí do Atlético ele vai começar a gerar clube aí pequeno, daqui a 3, 4 anos aposentou, parou de jogar bola porque não vai ter espaço mais. Pode fazer igual o Walter, né? Deitar e rolar fora de campo é prejuízo. E no finzinho do Walter aqui ele deitou e rolou mesmo. Deitou e rolou. E esse rapaz é diferenciado. Tem uns jogadores que são diferenciados, eles sabem jogar bola. Tem uns que lambuzam com melado. Exatamente. Exatamente. Não sabe a hora de parar. Ingeria tudo. E o melado volta e colocava. Mas chegava em campo e resolvia. O problema é esse, é o que eu tô te falando. O cara, quando não tá funcionando dentro de campo, ele tem que dar uma contida fora, porque o que acontece fora chega muito mais. Porque há uma ilação sobre essa situação. Não tá jogando bem porque tá na farra. Mas se o cara tá fazendo gol, tá jogando bem, deixa não interessa. Por que o povo não falava do Garrincha? Nós tínhamos aqui no futebol goiano o Bill. O Bill saía, era o primeiro a chegar em treino, porque ele saía da farra e já ia direto pro treino. Corria mais que todo mundo. Mas chegava na hora, corria mais e marcava gol, amigo. Resolvia. A Só Bandeiras é a marca que valoriza o futebol goiano e as empresas do nosso estado. A Só Bandeiras está presente nos estádios, nas torcidas, nas confraternizações, na paixão do brasileiro, no sonho dos goianos. A Só Bandeiras personaliza bandeiras para o seu evento e para o seu negócio. A Só Bandeiras também cuida da comunicação visual da sua empresa. Ligue 3278-0018 e levante a bandeira dos bons negócios. Vamos aqui com mais mensagens. Júnior Kleber de Goiânia. Meu Verdão já é campeão, mas com esse elenco vamos disputar para não cair no Brasileiro. Valeu, Júnior. Muitas mensagens aqui, ó. Vamos com mais uma. Boa noite, galera. Boa noite. Aqui, ó. Cadê, gente? Boa noite, galera. A torcida anti-Vila não vai colocar nem 15 mil e quer pagar de grande. É brincadeira. Eu odeio essa arrogância. Abraços, Hugo. Hugo deve estar falando do Goiás? Anti-Vila, né? É. Dá quanto lá, domingo? 18. Quanto? 18 mil. 18? E aí, Cleison? A minha é de 15. O Marcos exclama aqui, ó. Penso que Carlos Alberto não tem futebol para jogar no Goiás. Vocês concordam com ele? Até agora tem mostrado isso, que não tem condições de jogar no Goiás.
Como está a reforma no estádio Antônio Ascioli? Tiago Gualberto. Tá parado ainda, Tá viu, Tiago? Paradinho. O Atlético aguarda uma verba estadual para dar início às obras, porque foi feito um convênio, lá vão construir um VaptVupt e tudo mais, então lá tá Por enquanto parado. lá tá funcionando o estacionamento. E que é particular, não é do Atlético. Exatamente. O rapaz lá eu conheço, ele aluga e aluga do Atlético e aluga o estacionamento lá. É Que de um negoção restaurante, ali em Campinas, né? De um restaurante, não é? Não, ali acabou tudo. Acabou? Acabou tudo. Não tem Não, mais eu falo nada. assim, não é um restaurante que alugou lá, não? Estacionamento? Não sei. Antes não era um rapaz. Pasqueto, domingo o Serra vai estar esquisito. Domingo o Serra vai estar estranho. De um lado 25 mil esmeraldinos e do outro 500 atleticanos. Você é provocando. Olha aqui o que o Frank de Trindade escreveu. Não vai dar só isso, né, Jean? Espero que não, né? Porque Pasqueto, foi mais ou menos isso no último jogo. Pasqueto, não? conta a história do rapaz que vendeu o sofá, porque essa eu não conheço. Vai. Não deixou o nome, eu não posso. Infelizmente eu não posso. Mas Mas é depois simples, eu você conto. pode contar de maneira simples. É que o rapaz pegou a mulher dele com outro cidadão lá no sofá da casa dele, ele É. chegou e vendeu o sofá pra mulher não fazer mais isso. E não Pronto. vendeu Ele resolveu a o mulher. problema dele vendendo o sofá. Falou, quero ver agora. Não tem mais o sofá, ué. Agora eu quero ver ela fazer de novo. Vamos para mais um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com tudo do Vila Nova. Vamos aqui com mais mensagens. Daqui a pouquinho tudo do Vila Nova. Sou o Igor, gosto muito do programa de vocês. Domingo o Dragão vai ser campeão. Mande um abraço pro meu pai, Reginaldo. Valeu, Reginaldo. Um abração para você. Boa noite a todos da mesa. Acho que ainda devemos dar mais um tempinho para o CA. Carlos Alberto. Pois ele ficou quase um ano parado. Mas sinceramente acho que não vamos conseguir ressuscitá-lo. Isso depende só dele, pois todos nós sabemos que o Goiás dá todas as condições para isso. Exemplos disso são os vários jogadores que não precisamos nem citá-los. E tem razão, viu, Jader? Um abraço. Jader Matsui manda mensagem. O que o Goiás já recuperou de jogador, hein, gente? Demais. A gente E os caras vai foram passar um embora. programa inteiro aqui falando o nome deles. Boa noite. Com esse time o Goiás consegue pelo menos se manter na primeira divisão do Brasileiro? Não, E aí? precisa de reforço. E aí, Jean? Não sei, eu até acho que consegue, mas precisa de alguns reforços para fazer um campeonato mais Aquele jogo contra o tranquilo. Botafogo da senão vai Paraíba sofrer muito. não te convenceu, não? É, foi um jogo. Qual? Contra o Botafogo da Paraíba, Ah, não não, te convenceu, Cleison. não? Quem mandou a mensagem Foi foi muito o bom. Eu falo Wesley. mas assim, foi um não jogo. convenceu ele de que o Goiás precisa de reforço para Não, descansar. mas eu disse que precisa, eu sempre disse que precisa. Ah, tá, porque eu entendi você falando assim, não sei, eu acho que desse time aí Mas dá. com esse agora, Não, acho que não cai. não cai? Boa noite, Pasqueto. Meu nome é Leonardo, sou torcedor do Goiás. Eu também fico contrariado com essa proibição da bateria das torcidas no Serra Dourada. A bateria empolga o torcedor e também os jogadores. As autoridades podiam abrir uma exceção para esse jogo da final, o estádio ia ficar lindo. Mas não abrirão, viu? Viu, Leonardo? Será que o Araújo está merecendo esse aumento que ele pediu? O Eliezer de Hidrolândia pergunta. O contrato do Araújo vence agora, dia 31 de Ele maio. quer aumento? E já é um dos maiores salários do Se elenco. ele for O pedir- Goiás está querendo diminuir o salário se dele. ele quiser mesmo aumento, o Araújo domingo fará o último jogo dele com a camisa do Goiás. Mais um aqui, ó. Boa noite. O Goiás vai entrar no Campeonato Brasileiro com esse time mesmo, Anderson Silva de Goianira. Nome de lutador, hein, Anderson? Pelo jeito vai, né? Ô, Anderson, pelo jeito vai, porque o jogo do Goiás já é no outro final de semana, pela Domingo Série que A. vem aqui em Brasília. É, contra o Flamengo. Aliás, você pode ir lá, viu, Anderson Silva, Spider. No Nil, Goiás Mané e Flamengo. Garrincha. Faz isso não, Mané Garrincha. E o povo que fala novo Maracanã. Então quer dizer... Maracanã. Ei, gente, Calma, aí que vem, Pasqueiro. quer dizer que aquele Maracanã que o Zico, aquele miserável daquele Zico, marcou 1 milhão de gols, não existe mais. É o mesmo. Ai, Eles meu estavam Deus. querendo colocar Só que o Hernandes Aí remodelado lá por inventaram, dentro. ei, gente, vamos dar uma Hernandes. bica nessa bola aqui. Calma, Aí inventaram calma. que o brocador é o Era o artilheiro artilheiro. do novo Maracanã. Eu também quase morri. com aquilo. Ei, gente, ainda bem que tem 2 câmeras aqui, senão eu ia dar uma bica pra frente. Bicho, como o povo me passa raiva. Solta o Tigrão aí com a Luciana Vitorino, solta a fera. Solta a fera do Dragão. Cristiano é a aposta de Rony para a lateral esquerda do Vila Nova. Com bom desempenho pelo Bangu no Campeonato Carioca, o jogador despertou o interesse do atual diretor de futebol colorado. E durante os treinos já foi eleito titular da posição pelo técnico Sidney Moraes. E pelos 2 jogos treinos que o Vila realizou, ele fez uma avaliação do time que vai estrear na Série B. Evolução nítida, né? Acho que assim, não pelo resultado, porque foi uma equipe sub-20 no outro,
acaba sendo um jogo diferente. Ontem já foi uma equipe com bastante pessoas que eram ex-jogadores, que mantinham atividade, uma equipe mais certinha. Mostrou a evolução da equipe, mostrou que a gente conseguiu evoluir na parte tática, na parte de evolução da transição da equipe. Acho que para mim foi um bom amistoso ontem. O time era amador, mas fez 2 gols. Para o lateral, ainda há alguns ajustes para fazer. Tomou um gol assim no primeiro tempo, acho que de bola parada, uma coisa que não pode acontecer, que é assim na Série B, uma coisa que acontece bastante, que define bastante jogo. Às vezes o jogo está bem truncado, uma bola parada define 1-0, aquele jogo bem difícil. Então a gente tem que ter um pouquinho mais de atenção e isso a gente vai corrigir até dia 18. E mesmo diante destes erros, Cris, como gosta de ser chamado, avalia o time como ideal para estrear no Brasileirão. O 100% total a gente só vai adquirir a partir do 3º, 4º jogo. Mas creio que eu com 85%, 90% de certeza que o time vai estar bem encaixadinho. Ideal para o lateral esquerdo. Já para o diretor de futebol, Rony, 25 jogadores não é um número positivo. Ainda mais que alguns jogadores nem vão sentir a camisa colorada no corpo. O atacante Vanger foi despachado por problemas físicos. E a notícia é que esse Vanger é bom e não vai ficar uma pena. Pois é. Pergunte. O que seria 85% de certeza? Eu não sei. Certeza você tem ou você não tem. Eu acho que é dúvida. Agora, né? uma certeza eu tenho. O que o Vila tem de jogador bom de prosa... De resenha. Ó, o Radamés. O que é isso? O Radamés dá uma preleção, tipo Vitor Emanuel, no saguão do hotel, assim, ó. Vitor Emanuel. Na verdade, eu acho que... os repórteres mais consagrados do rádio. Pasquetinha. Ei, Radamés. Esse Cristiano aí, que é estilão malandro carioca, no bom sentido, passa um mel em qualquer um. Isso, Álvaro. Tem que tomar cuidado, hein? Pegou. O Álvaro, eu ia deixar por último, mas você não Mas vamos lá. Outro que... ele vende, Você tem certeza que o Álvaro não é filho do Hélio dos Anjos? Não, mas que tem convivência. Nós estamos brincando aqui, viu, gente? Não vai fofocar pros caras que não tá falando que eles conversam fiado. É que eles são bons pra dar entrevista mesmo. Bom de resenha também. O Álvaro, você entrevistar ele dá gosto, que você vai, desenvolve. Um falou aqui esses dias, um moreninho, o Jefferson da Aparecidense, que veio da Aparecidense. Bom de resenha. Futebol internacional e tudo mais. E os caras vêm, o mais articulado. Quem que era o mais articulado? Não lembro. O Cleber Carlos? Era o Cleber. Cleber Carlos. Você mais articulado. Você falando do Vitor Emanuel, você lembra? Ei, psiu, é você mesmo. Ei, psiu. Vitor Emanuel, deu trabalho pra você lá na Rádio Car? Não, nem um pouco. Vitor Cajuru, então. Ele deu trabalho uma vez pro Charles, marcou uma viagem, ele chegou com 1 hora de antecedência, mas na hora da viagem mesmo ele sumiu. O povo viajou, foi embora. Deu de Dida no Atlético. Saiu pra tomar um café. Você vai tomar um café, amigo? Eu cheguei 1 hora antes, falou, pô, mas não adiantou nada. Chegou 1 hora antes, mas na hora de sair pra ir pro aeroporto ele não tava. O Cristiano tá animado com o Vila, o pessoal parece que tá animado. Mas não dá assim pra criar uma animação. Sabia que ontem, parece que ontem no jogo treino do Vila, deu mais gente do que no jogo do Atlético na Copa do Brasil. Pois é, e dá mesmo. Tem condição, a miséria dessa? O torcedor do Vila é um torcedor muito carente, um torcedor que apoia muito a equipe. Tá calejado, é bem verdade, nos últimos anos, mas o torcedor do Vila Nova, ele fica 2 semanas sem ver o time e já fica com saudade, ele esquece. Você sabia que sexta-feira que vem dá umas quase 10 mil pessoas no Serra Dourada? Tomara. Quer bater uma aposta? Você não aposta? Quer bater uma apostinha? Quase 10 mil. Não aposto não. Eu não aposto não, porque eu acredito nisso aí também. Você pira? O ingresso também estará atrativo, né? 10 e 20. 10 e 20. São valores atrativos. 40 e 20 com a camisa, 10 e 20. Ou 10 e 20 com a camisa. Acho que é 10. Não, acho que não vai ter promoção de camisa, não. Acho que é 10 e 20. Tá mesmo. baratinho, hein? Meia pra estudar. Aí já é aquela situação. Eu não tenho a certeza dessa informação, mas ouvi algo com 10 e 20. Também ouvi algo nesse sentido. Agora não dá pra criar assim, pô, esse time é bom, esse time é ruim. Não precisa disso, precisa daquilo. Não dá pra ter essa certeza agora. Esperar, como o atleta diz, 3, 4 rodadas pra você ter. De preferência esperar ganhando, viu? Exatamente. Porque se esperar perdendo, não aí dá. ninguém aguenta, não. Aí pau na muleira. A terceira leva já vai embora pra vir a 4ª leva. É custoso. Começar ganhando, né, Cleiton? Não é o que eu tô falando. Como eu disse, o time encaixar de 3 a 4 partidas, mas que o Vila encaixe vencendo os jogos, nem que seja no sacrifício, na base da superação, porque aí vai ter essa paciência e até o apoio do torcedor, porque se o Vila vence o primeiro jogo aqui,
Na segunda partida do Vila aqui no Serra Dourada, o público já aumenta pelo menos 30%, 40%. E o apoio da torcida. E o Rony hoje disse que chega mais um zagueiro, mais 2 meias. Aí tá bom já, hein, gente? Aí já tá bom. Vai dar uma esperadinha, porque já são 30 caras, 15 contratações. O Rony conhece, mas é bom dar uma segurada agora. Guardar um dinheirinho para depois da Copa. Um grupo ver pequeno, o mercado. um grupo pequeno é ruim para Agora, trabalhar. meia agora, tá precisando. agora um grupo grande demais já fica complicado também, porque você vai ter muita gente ociosa ali no grupo. Não, e batendo bumbo. Exatamente, fica Olha lá, ruim. ó, de novo. Ele não me levou pro banco. Esse traíra. Exatamente. E o Sidney sabe disso. Sabe, Porque já sabe, deve até ter participado disso quando era jogador. Sidney é gente boa. Entrevistei ele esses dias lá na Bandeirantes 820 de novo. Ele lembrou do nosso bate-papo aqui. Ele talvez pode até não ter participado dessa forma, ele pode ter ouvido muitas coisas, né? De quem tá. Porque o Sidney, quando jogou, também foi titular nas equipes onde passou, na maioria das vezes, né? Então. Como ficou a negociação do Goiás com o Pikachu? Esse Vitor é ridículo. Não vem mais, velho. Não vem mais, Ele tá jogando de atacante. Parabéns pelo programa, Vitor, setor Bela Vista. Valeu, Vitor, um abração. Rapaz, escreveu aqui. Boa noite, meu nome é Júnior, estou com a família assistindo o programa. Domingo, nosso Dragão vai ser campeão com gols 45 minutos do segundo tempo, do Juninho Chaveirinho. Não é Maquininha que o Márcio Ferreira inventou? Juninho Maquininha. E o queridão, dá pra eleição ou não? Ixi. Aquele é forte. Gente boa. Onde é que tá esse Márcio Ferreira? Tá em Cara Brasília. bom, bicho. Tá em Brasília. Gente boa, companheiro. Migão. Saiu de Nerópolis já também? Ele tava em Nerópolis, ele mora lá, mas normalmente vai em Brasília. Tem família em Brasília. Pasqueta, e a arena que o Goiás quer construir? Como tá o andamento? Wagner, parece que até agora nada, viu, Wagner? Não, esquece a arena, não vai ter esse mais não. Vai ter não? Não, e vamos mexer com o estádio, não vamos mexer com a arena. Até o começo do ano que vem não se fala mais nisso. Boa noite a todos. Avisa para o Dante que falta pouco para chegar a 20 contratações. O Dante não está aqui, mas deve estar assistindo. O Dante com certeza, contra, né? É contra. Esse excesso de contratações. Domingo começa que horas a venda de ingressos? Acho que a partir do meio-dia no Serra Dourada, às 2 horas abrem os portões. Isso. Parabéns pelo programa, muito bom. Pasqueto, para que time você torce? Eu sou palmeirense. E tem outro time dele também aqui, né, Pasquetinho? Eu sou palmeirense e esmeraldino. Eu nunca escondi isso de ninguém. E tento ser justo. E acho que consigo. Porque faz 12 anos que eu tô aqui, nunca fiquei um dia sem trabalhar, graças a Deus. Isso é uma vitória, viu, Jean? Parabéns. Sem dúvida. Bicho, eu sou satisfeitíssimo com isso e agradeço as pessoas que confiaram em mim, como Jurandir Santos, Jair Cardoso, André Isaac, jornalista, Rafael Vasconcelos, o Joãozão lá na Bandeirantes 820, o professor Eduardo só aqui. Menino bom. Só cabra bom. Pasqueto, o problema é o feriado, vai tirar muita gente. Eu, por exemplo, vou estar em Cocalinho, no Mato Grosso. Quem mandou a mensagem aqui é o Rafael Nemésio. Se ele for pro meio do mato, tem mosquito, viu? Às vezes é melhor pescar mesmo. Rapaz, mas existe repelente pra quê, ué? Tô tranquilo, você tá bem, tá bem. Aqui, ó. Fui pescar só uma vez, nunca mais voltei. Aqui, ó. Porque não leva jeito, não tem como. É esse mesmo. Pescador, o cara gosta, não é. Não adianta pra ir lá passear, que você não vai passear, não. Pasqueta, esse Moché que falou que vai dar 500 atleticanos não entende nada de futebol. Ele esqueceu que no último jogo da Série B, nós colocamos mais de 18 mil pagantes. Dragão 1-0, campeão, 1-0. Dragão 1-0, campeão. Sandro, do Parque das Laranjeiras. Mande um abraço para o Joey, o Claudinho. Ô, Claudinho, um abraço para você. Claudinho tá em Palmas. Claudinho que é sobrinho do Betinho. Betinho é Flamengo. A verdade é só uma, né, Wendel? Nesse campeonato goiano, torcida nenhuma pode falar de torcida nenhuma. Vamos lá? Pro intervalo? É isso aí. Intervalinho, daqui a pouco, gols. Libertadores, o que já não pertence mais ao Flamengo, Copa do Brasil e muito mais aqui no... Você viu no WhatsApp? Mandaram assim, grupo 7. Flamengo saiu do grupo. Exatamente. Flamengo saiu do grupo. Quando você tá no grupo do WhatsApp, tá o número saiu do grupo. Grupo 7, Flamengo saiu do grupo. Daqui a pouquinho a gente volta. Voltamos com o PUC TV Esportes. Sou o Ronaldo, assisto todo dia você, mas tira o Pasqueto do comando. Ah não, Ronaldo, e a Cecília? Torcedor do Vila é fiel. Vocês são os primeiros a trocar o time nas primeiras derrotas. Eu não entendi, foi nada. Eu também não. Só entendi que ele quer que eu saia do programa. Tá querendo dizer, quando o time perde, a gente quer que muda a equipe, ideia, que muda não. o time.
Tem que mudar, não tem não? Ô, Ronaldo, se Continua o time perder jogando mal, com jogadores atuando mal, a gente vai falar, a gente vai criticar e evidentemente que se tiver outro jogador no elenco, a gente vai pedir que haja essa mudança, porque se o time tá jogando mal e tá perdendo, não tem como, né? O time que tá perdendo, a gente pediu mudanças na equipe do Vila Nova que tava perdendo o Campeonato Goiano. Não mudaram, o Vila foi rebaixado. Quando foi mudar, tava tarde. Então não pode perder e continuar com a mesma equipe. Vamos aqui com os gols. Libertadores ontem, Grêmio e Nacional. Nacional do Uruguai. Pênalti no Barcos. E ele bateu mal, viu, Cleison? Olha lá. Dá uma olhada, Jean. Quase que o goleiro pegou. O Grêmio ganhou de 1-0. Grêmio agora pega o San Lorenzo da Argentina. Primeiro jogo na Argentina. Pra mim vai ser o principal confronto dessa fase da Libertadores. Jogo bom. Vamos com o Atlético Mineiro e Zamora agora? Foi ontem à tarde. 1-0 também, gol do Jô. Olha o Jô. O Jô vai pra Copa, hein, gente? E é isso aí. Rapaz, sobre... Ele tá lá. Não vimos o gol. Não botaram o gol, só botaram a imagem. Bola não entrou, viu, gente? Daqui a pouco a gente coloca o gol. Rapaz, salvou o Atlético Mineiro... O jogo da foi 0-0 aqui pra gente. Não, foi 1-0. O Atlético Mineiro pega o Nacional de Medellín, da Colômbia, primeiro jogo lá em Medellín. Agora o Flu é na Copa do Brasil. E o Cruzeiro, que é o outro representante da Libertadores, pega o Cerro Porteño do Paraguai, primeiro jogo em BH. Né? Cruzeiro passando, o Grêmio passando, se enfrentam nas quartas de final. Exatamente. Então é isso aí. Vamos lá com o Fluminense 5, Horizonte 0. Copa do Brasil ontem. Saiu gol pra todo canto, hein? O Fred ainda conseguiu deixar o dele no finzinho, né? O Walter ficou no banco. Fred que entrou no segundo tempo. Fred que passou a ser perseguido pela torcida organizada do Fluminense. Você viu a matéria hoje do site Globoesporte.com? O Fluminense gastou desde 2011 R$3.800.000 com torcida organizada. Ontem o ingresso barato, o Jean, lá no Maracanã, média de R$20 o preço, deu 27 mil pagantes no jogo. Não precisa ficar mexendo com torcida organizada, né? E a conta é a seguinte, rapaz. O ingresso mais acessível, com um time razoável, você enche o estádio. Enche o estádio, exatamente. Você enche o estádio. O Fluminense encheu o estádio, ganhou, fez dinheiro. O Flamengo esse dia com a Cabo Friense pôs o ingresso lá em cima, deu 3 mil pagantes e ganhou o jogo. Mas ganhou menos dinheiro que o Fluminense. Bem menos. Né? 5-0, Conca arrebentando, o Walter no banco de reservas, o Fred deixou o dele, o Corinthians está querendo o Sobis, né? Está querendo o Rafael Sobis. E é isso aí, o Fluminense passou na Copa do Brasil. Agora falta o Goiás, né? Falta o Goiás. Goiás é quarta que vem, né, Cleison? Exatamente. 10 da noite. Precisando vencer. Goiás é 10 3 da noite? gols. 10 da noite. Exatamente, o jogo da TV. Jogo da TV, né? Aqui no Serra Dourada e jogo pra TV. Pasqueta, é verdade que vai ter lista de dispensa no Goiás? Samuel Aparecida de Goiânia. Samuel, surgiu essa notícia, mas hoje mesmo o Marcelo Segurado desmentiu. Inclusive discutimos isso lá na Bandeirantes 820. E o Marcelo me disse, até pelo WhatsApp, que o Goiás vai se emprestar jogadores para ganhar experiência. Precisa dar um limpa. Isso. Vai dar uma enxugada no elenco, mas parece que não é dispensando algum titular, não. E para quem acha que isso é ruim na véspera de decisão, acho que é o contrário. Acho que quem quiser ficar tem que mostrar serviço. Aqui, ó. Mesmo sabendo que vocês não assumem sempre, após alguma matéria, sempre tem chacota com o Vila, mas contra tudo e contra todos iremos dar a volta por cima e avante. Vou falar aqui de novo, essa história não cola aqui, nós não fazemos chacota com o Vila e quem é vilanovense sabe disso. Se tem um povo que defende o Vila Nova e não faz chacota com o Vila, não fizemos quando caiu e não faremos, porque aqui tem respeito, é aqui no PUC TV Esportes. Não é não? Esse aí tá ficando marcado esse negócio, ficando chato, né? Porque toda vez essa... Valdivino, né? Não, trem enjoado, é enjoado. Você vai me desculpar, quando a crítica merece, aqui, a gente aceita com de bom grado. Aqui a gente dá uma brincada, até porque se não é uma brincada, você morre infartado e pronto. E ninguém vai fazer chacota com o Tigrão, não pode virar o Valdivino com a arbitragem, não, né? Tudo é culpa da arbitragem. Será que vai dar um buchicho domingo? Certeza. Ganhando, perdendo, vai dar. Pra que eu fui perguntar? Tchau, gente. Até domingo.